Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à primeira aula da disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Eu sou a professora Nádia Bruneta, sou bacharel em Administração, mestre e doutora em Administração, fiz especialização e cursos na área de gestão de recursos humanos, de gestão de pessoas. A minha linha de pesquisa sempre foi pessoas e educação à distância. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, para que possamos juntos compartilhar conhecimento e desenvolver habilidades relacionadas ao mundo da negociação e da gestão de conflitos. Então o tema da nossa aula de hoje, o convite ao estudo, é Fundamentos da Negociação, e eu vou trazer aqui brevemente o que faremos, o que estudaremos juntos nesse nosso primeiro encontro. Vamos ao quadro? A unidade de ensino vai trabalhar, então, os fundamentos da negociação. E a competência, o que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje? Os principais fundamentos que concernem o processo da negociação. Resumidamente, essa unidade vai esclarecer o conceito de negociação, vai trabalhar com suas variáveis básicas e como que deve ser considerada a negociação dentro de um contexto sistêmico. Isso significa dizer que nós vamos aprender como o negociador pode obter bons resultados, tendo uma visão mais abrangente sobre todos os envolvidos na negociação, considerando os diferentes pontos de vista e as diferentes necessidades. Então, palavrinhas-chave aqui da nossa aula de hoje: negociação, poder e comunicação. Todos os dias, nós experienciamos em diferentes contextos de nossa vida situações de negociação. Nós precisamos negociar dentro de ambientes organizacionais ou em casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o marido, com a esposa, enfim, estamos negociando a todo momento. Agora, em contextos de pandemia, estamos negociando ainda mais, né? Sabemos que temos diferentes situações surgindo a cada dia, pelo cenário em que estamos, e dentro de casa também, a todo momento, principalmente agora que muitas crianças estão conosco em tempo integral, a pandemia impossibilitou que as pessoas de frequentarem as escolas, e as crianças demandam uma atenção especialíssima nesse momento, porque elas ainda não têm o entendimento ou o discernimento de que os pais estão presentes ali, mas não estão disponíveis para brincar. Então, existe a negociação mesmo com as crianças. Tem que explicar para elas que naquele momento o pai ou a mãe está desenvolvendo uma atividade produtiva importante, que precisa ter um tempo de dedicação exclusiva ali, seja no computador ou numa atividade operacional, mas que demande atenção exclusiva, ao passo que a criança a todo momento está ali querendo atenção e querendo brincar e pedindo colo. E aí a gente negocia também com as crianças, né? Tenta explicar que aquele momento realmente é importante, que haja um afastamento para que a atividade seja desenvolvida, e depois pode sentar junto para fazer uma refeição ou para brincar um tempo de qualidade, para ler um livro ou para ter um momento gostoso em família. Mas isso também é uma negociação. Então percebam que muitas vezes o fator não está simplesmente no contexto do trabalho, né? Nós precisamos dessa habilidade e precisamos ser bons negociadores em diferentes esferas da nossa vida. Então, aqui na nossa aula, nós vamos trabalhar conceitos básicos da negociação e, através das situações problema que eu trouxe para vocês, vamos entender como que esses conceitos podem ser aplicados, então, numa situação hipotética. Apresentaremos situações, então, que podem acontecer na nossa vida real, e nós vamos ver diretamente a incidência dos conceitos aqui trabalhados. Então, vamos contextualizar esse nosso primeiro encontro lá no quadro comigo. Nesta aula, nós vamos conhecer os conceitos de negociação e as suas influências, aí mais focadas em ambientes organizacionais, apesar de estar bastante presente na vida pessoal. Vamos conhecer o processo de negociação e quais que são as suas etapas. E vamos entender a importância da comunicação nos ambientes empresariais. Vamos entender como que a comunicação e por que a comunicação também é tão importante no processo de negociação. Então, vamos começar.
Origem da teoria dos sistemas no campo da administração. E eu já trago para vocês aqui um conceito de sistemas. Sistemas aparece como um conjunto de elementos interligados com funções bastante específicas que formam um todo. Prestem atenção aqui nesse conceito. Quando eu falo em sistemas, eu digo que a soma dos resultados dos elementos que o compõem interligados traz um resultado maior do que o número que deveria ser comumente, que deve ser o foco de atenção. O que quer dizer isso, professora? Traduz isso para mim. Se a gente fala que 2 mais 2 são 4, a gente entende que no sistema a soma desses resultados deve ser maior do que os elementos interligados. Então, não seria só 4, a gente tem uma soma que pode ser 5, 6, 7. Esse resultado ele vai ser maior do que os elementos que os compõem. De acordo com Falcone, os sistemas podem ser abertos ou fechados. Não existem sistemas totalmente abertos ou totalmente fechados. Na verdade, os sistemas abertos, eles trocam energias, materiais ou informações, e os sistemas fechados, eles seriam realmente totalmente vedados. No ambiente organizacional, as trocas são rotineiras, são comuns. Então, nós dizemos que elas costumam permear entre os dois tipos de sistemas, tanto aberto quanto fechados. E aí a gente percebe, quando fala em visão sistêmica também, a incidência das novas tecnologias. Lá no quadro eu trago isso de novo para vocês. As novas tecnologias, elas auxiliam muito, porque a capacidade de armazenamento de dados em nuvem, elas permitem cada vez maior agilidade, no acesso de informações, transformam-se também em importantes ferramentas estratégicas, sistemas computacionais, aplicativos, softwares, análises de dados. A facilidade da inteligência artificial, de tantas tecnologias à nossa disposição, fazem com que a informação realmente possa ser acessada a qualquer momento, de qualquer dispositivo. Então, hoje, nós como gestores, como profissionais preocupados com inovação, responsáveis que somos, não podemos alegar desconhecimento. A tecnologia realmente está a nosso favor e ela interfere diretamente nos processos de negociação e auxiliam, inclusive, a apaziguar as tensões aí ocasionadas pelos conflitos. E nós vamos entender como que isso pode ser trabalhado a nosso favor. Mas, professora, o que isso tem a ver com a visão sistêmica ou com o conceito de sistemas? Tem a ver a necessidade da percepção do todo, de compreender o contexto em que estamos inseridos, de ter acesso à diversidade de informações, o pano de fundo, então, que preenche determinado cenário, para que nós possamos atuar de maneira estratégica. Tá? Então, visão sistêmica é uma palavra que vai nos acompanhar aqui no decorrer de toda a disciplina e vocês devem ter em mente a todo momento. Sempre que fizermos algum comentário ou apresentarmos algum novo conceito, a visão sistêmica é o pano de fundo. Lembre-se disso para que nós possamos sempre ter essa aplicabilidade do contexto. Significa que não existe uma receita de bolo, não existe uma regra de procedimento ou de ação em relação a uma conduta específica. A importância é de analisar e de verificar o que se aplica naquele caso específico, ok? O próximo quadro aqui traz um conceito ainda da perspectiva de negociação, então, nesse contexto sistêmico que eu estou falando para você. É preciso que as pessoas percebam e vejam os problemas da maior ou da melhor forma, da forma mais ampla possível, considerando então os diferentes pontos de vista e necessidades dos envolvidos na solução de um problema, divergência, e aí esses pontos diferentes devem ser analisados, devem ser sanados e negociados. Mas, professor, então vamos falar do conceito de negociação. O que é, afinal, negociação? Vanderlei é um teórico bastante reconhecido sobre esse tema e ele diz que
Trata-se do processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existam interesses comuns, complementares e até opostos. Mas, professora, se os interesses são opostos, como é que se alcança um objetivo? Percebam que existe um acordo. Então, muitas vezes, os interesses realmente são divergentes, mas as pessoas têm a possibilidade de análise de concessão. Até que ponto eu posso abrir mão de alguma coisa em benefício de outra, para alcançar outra que seja também importante para mim? Então, nem sempre numa negociação, todos os objetivos serão atingidos para ambas as partes. Geralmente há uma negociação a concessão de necessidades ou de pretensões. Desde que haja, então, um acordo, nós podemos dizer que a negociação foi bem-sucedida. Se não houve acordo, não houve uma negociação bem-sucedida, ou pode-se dizer que a negociação não foi concluída, ela pode não ter sido finalizada. Ainda nesse quadro, tem um conceito complementar que fala que nem toda negociação acontece da mesma maneira. Existem diversas maneiras de negociar. Então, o que precisa ficar claro é que a negociação ela pode ser entendida de uma passagem de uma situação real para uma futura. Se todo mundo está de acordo ou satisfeito com a situação, a gente não precisa negociar, não é mesmo? Então, a negociação ela vai mudar o cenário. E existem forças impulsionadoras e forças restritivas nesse sentido. O que seriam as forças impulsionadoras? São aquelas que impulsionam para um desfecho positivo. Então, são as concordâncias, são os caminhos que conferem ou que convergem para um objetivo comum e que tornam aquele acordo possível. Ao passo que, quando há algum desentendimento ou alguma discordância nas informações, quando não há credibilidade entre o negociador e seu interlocutor, são forças que podem restringir essa negociação. E chamamos essas, então, de forças restritivas. Elas são totalmente influenciáveis aí nos processos de negociação, tanto as forças impulsionadoras quanto as forças restritivas. E aí eu trouxe também na sequência para vocês algumas variáveis desse processo de negociação, para que possamos compreender mais profundamente esse conceito. Vamos no quadro. As variáveis, então, básicas de negociação. Nós podemos dizer que elas podem ser divididas em duas categorias. A primeira categoria é a distributiva. Negociação distributiva é aquela em que ambas as partes competem pela distribuição de um valor fixo. Nesse tipo de negociação, de um lado fica, na verdade, um lado ganha, né, à custa do outro. Nós podemos dizer que na variável de negociação distributiva, reivindica-se valor. Reivindica-se valor. Já na questão da integrativa, nós temos construção de valor. Percebam a diferença, então. Como assim, professor? Em uma a gente faz a reivindicação e na outra nós construímos valor? Como que isso funciona? Se a gente distribui, um lado tem que ganhar em função do outro. Está muito associado à barganha, geralmente envolve valores financeiros. Mas como o conceito traz a questão de um bolo fixo, eu vou dar um exemplo bem concreto para que você compreenda. Para que um lado ganhe, o outro tem que abrir mão. Pensem num bolo, literalmente falando. Para que eu fique com o pedaço maior, você vai receber um pedaço menor, certo? Alguém vai ficar com um pedaço menor do bolo se o outro receber o maior. Não há como ter nessa questão
dois pedaços iguais. Um vai ganhar em relação ao outro. E quando a gente fala, então, da integração ou da integrativa, nós temos uma certa flexibilidade. O conceito lá no quadro explica essa integração. É aquela em que as partes cooperam entre si para obter o máximo possível de benefícios, aliando seus interesses, então, em um acordo. Nesse caso, a concessão entre as partes para que uma perceba também a vantagem que tem naquela relação. Professora, me dá um exemplo, então, da distribuição integrativa. Eu vou dar um exemplo agora também relacionado à pandemia, que é a nossa situação mais atual, falando da análise sistêmica e do nosso contexto. Então, no prédio que eu moro atualmente, foram determinados horários específicos para que as famílias possam descer e usufruir do espaço comum do prédio, já que a regra aí do distanciamento social, a orientação para que as pessoas de diferentes famílias não convivam por um momento, o síndico e o conselho administrativo do prédio, então, determinou que cada família desça num horário fixado. Então, cada um sugeriu o melhor horário, de acordo com a conveniência, com a disponibilidade, e indicou o horário que gostaria de descer na área comum. Acontece que alguns pais falaram, olha, eu não posso descer no horário de expediente porque eu estou trabalhando de casa, mas os meus filhos gostariam de descer. E aí o outro vizinho falou, não, mas eu também tenho filho que também quer descer nesse horário, é importante que ele tome sol, eu não posso acompanhar, mas eu não quero que ele deixe de ir. E aí começou a ter muito conflito. Várias pessoas queriam usufruir dos mesmos horários, ao passo de que não era possível realmente distribuir entre eles o mesmo horário determinado. E aí houve, então, uma sugestão de um dos moradores que se fizesse uma escala rotativa. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta poderia descer uma determinada família em um horário. Terça, quinta e sábado, outra família naquele mesmo horário. No domingo, poderia ter um horário mais flexível, deixar, de repente, a escala livre e falar, ó, vou descer agora por 20 minutos, meia hora, se alguém quiser descer, eu subo. E aí, aquela agenda que parecia tão fixa, tão engessada no primeiro momento, acabou sendo distribuída para que muitos pudessem usufruir do benefício de utilizar um espaço comum. Então, percebam aí, houve uma negociação integrativa, houve uma concessão das necessidades para que vantagens fossem alcançadas entre diferentes indivíduos. Então, existe essa negociação distributiva, que ela é muito mais fixa, exigente, ela não dá margem para flexibilização, enquanto a integrativa, ela oferece diferentes oportunidades de negócio. E aí, professor, existem alguns momentos em que eu não devo negociar, em que o que está imposto tem que funcionar dessa maneira? Sim, existem e eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Quando que nós devemos, então, ficar na retaguarda e não negociar? Quando não há tempo hábil e é preciso que alguma ação seja praticada ou que uma decisão seja tomada imediatamente. Temos situações em nosso trabalho, em nosso dia a dia, que não há muito tempo para pensar, né? Tem coisas que a gente sabe que chegam e precisam ser decididas na hora. Não tem tempo para você ficar conversando, pensando. Às vezes, uma proposta financeira, uma proposta comercial, se você vai para casa pensar, de repente aquele produto não está mais disponível. Por outro lado, se não exige tanto, talvez não seja o momento de negociar, né? Se não precisa ser tomada uma decisão imediatamente, então para que negociar? Isso precisa ser levado em consideração também. Outra situação em que não é bom negociar, vamos lá no quadro. Deixa eu voltar aqui. Quando o valor não justifica o investimento monetário. Tem coisas que não vale a pena você investir muito dinheiro, muito tempo ou muita energia. Quando de um lado também não tem algo que o outro possa interessar ou o outro lado possa desejar. Nesse caso, também não vale a pena perder tempo negociando. Ainda uma outra situação, quando algo é inegociável. Existem situações realmente que fogem dos nossos princípios, né? Eu, assim como você, temos princípios, valores,
temos algo que realmente rege, né, o que acreditamos. E se percebemos que tem algum tipo de abordagem que vai ferir esses princípios ou que vai contra a nossa ética, a gente simplesmente recusa, fala, não, isso para mim é inegociável. E isso vale tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Fatores de influência na negociação. Trago aqui para vocês agora alguns fatores que influenciam diretamente a abordagem sistêmica ainda desta negociação. 2 fatores são os mais que se destacam nessa relação, podemos dizer assim. É a emoção e a comunicação. Elas influenciam diretamente o resultado da negociação, tanto para o bem quanto para o mal. Como assim, professora? A diferença entre uma negociação simples e qualquer outra forma de alcançar objetivos é que na negociação, como já falamos, deve haver um acordo, um ajuste, uma combinação. Ou seja, é um processo decisório que é compartilhado. Ninguém negocia sozinho. E deve ser decidido em conjunto. E como que a emoção e a comunicação influenciam esses processos? Falaremos ainda mais adiante também sobre a racionalidade, sobre a inteligência emocional e o raciocínio. Já ouviram falar naquela expressão, eu sou mais razão, você é mais emoção e vice-versa? Esses fatores eles podem auxiliar para o bem e para o mal também os processos de negociação. Existem situações em que o negociador realmente ele precisa de uma agilidade de raciocínio, ele precisa de uma resposta rápida, enquanto outras exigem realmente que o emocional seja trabalhado, tanto meu quanto do meu interlocutor. Em processos, então, em que a negociação, por exemplo, para resgate de alguma pessoa que está refém, ou situações realmente que requerem todo um trabalhado, um trato psicológico, elas demandam muito mais tempo, muito mais emoção. Enquanto decisões que envolvem números, planilhas e outros relatórios, muitas vezes envolvem a racionalidade do indivíduo. Esses 2 aspectos são fundamentais. E existem também outras dificuldades inerentes ao processo, que também devem ser consideradas. E eu trouxe para vocês um slide que compila alguma dessas informações. Então, devem ser consideradas algumas dificuldades. Divergências e antagonismos, né? Estão sempre presentes em qualquer tipo de negociação. A má comunicação é um fator que pode prejudicar muito o fechamento satisfatório de uma boa negociação, a divergência de ideias, de interesses e de objetivos, as dificuldades de relacionamento entre as pessoas também, quando um não suporta a presença do outro. Pensem na questão do conflito realmente. Existem pessoas que não conseguem olhar uma para a cara da outra dentro do ambiente profissional. Se não acontece agora, com certeza já aconteceu com você algo do tipo. Tenta pensar aí numa situação que você viveu. Você já teve um chefe, ou um subordinado, ou até um colega de trabalho que você falava, eu não consigo lidar com essa pessoa. Ou no trabalho, ou na escola, ou no futebol com os amigos, ou enfim, a gente sempre tem uma pessoa ou que não tem muita afinidade, ou que não corresponde às expectativas em termos de competências e de produtividade no ambiente de trabalho, e como é difícil se relacionar. Por isso que é tão importante, né, a profissão que escolhemos de trabalhar diretamente com pessoas, o relacionamento interpessoal, a gestão de pessoas, porque são, de fato, o grande diferencial estratégico e competitivo de todas as organizações. Só que lidar com pessoas, trabalhar com elas no dia a dia, não é uma tarefa fácil. É difícil, né, separar o pessoal do profissional. É difícil o indivíduo deixar em casa os problemas e ir sempre muito disposto e muito produtivo e 100% vestindo a camisa da empresa. Então, tudo isso pode realmente desencadear conflitos, que em si não são danosos,
mas eles refletem realmente e podem aí mostrar como que está toda a energia do ambiente. Então, eles vão dizer se o clima está bom para trabalhar, se é um lugar realmente que entrega resultados, ou se a comunicação não está funcionando, se está tendo muitas falhas na comunicação que vão desencadear inúmeros prejuízos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Vamos ao quadro que tem uma figura clássica que mostra a importância da comunicação dentro de um ambiente organizacional. Vejam nessa imagem aqui. Houve uma solicitação do marketing para o desenvolvimento de um produto. A figura 1 mostra o que foi solicitado, então, pelo marketing. Pediram para criar esse produto aqui. Vendas recebeu o pedido e solicitou esse produto. A engenharia desenvolveu o seguinte projeto. E aí, a fábrica, por sua vez, baseada no projeto recebido, fabricou esse produto. A produção, por sua vez, fez a entrega desse produto. Mas afinal, professora, qual que era a solicitação do cliente? Essa aqui. Então, perceba a diferença daquilo que foi solicitado e aquilo que foi entregue. O que está evidente aqui? Uma falha absurda no processo de comunicação. Então, percebam, quanto desse processo como esse pode ser danoso para a empresa? Quantos recursos, sejam eles materiais, humanos, enfim, financeiros, foram despendidos nesse processo à toa, né? Isso sem contar aí dos problemas de relacionamento, de falhas e o transtorno que tudo isso trouxe e gerou realmente para a empresa. Então, percebam que os fatores, né, eles, na verdade, se desenrolam, vão acontecendo como uma bola de neve, e isso a todo momento. Por isso que é fundamental, realmente, a gente parar, entender novamente o contexto, ter a visão sistêmica, se comunicar, e a comunicação entra como um tripé fundamental nesse processo de negociação. Por isso que ela também foi citada como uma das palavras-chave dessa nossa primeira aula. Processo de negociação como sistema de transformação. Então, vamos conhecer aqui as etapas de um processo de negociação e vamos da questão do planejamento até a execução e controle, porque nós falamos da importância da comunicação, da importância da negociação, mas precisamos entender, então, que partes que compõem esse processo, para que nós possamos executar o melhor tipo de negociação. Então, no quadro, eu trouxe um modelo que vai representar bem isso para que vocês compreendam melhor. O processo de negociação, ele é composto por 3 momentos principais: o planejamento, a execução e o controle, que são formados por esses estágios aqui. Então, preste atenção aqui, o planejamento é a etapa mais importante de todo o processo de negociação. É aqui que se define tudo. Se te perguntarem qual que é a etapa mais importante do processo de negociação, é o planejamento, com certeza. É aqui que nós devemos perder mais tempo, entre aspas. Devemos dedicar a maior quantidade de tempo na fase de planejamento, porque é a fase que nós conseguimos antever as situações, nós podemos pensar num plano B, num plano C. Se a nossa primeira diretriz, pensamos em ir nesse caminho na negociação, mas se não funcionar dessa maneira, o que eu vou fazer? Se eu faço uma apresentação e o meu interlocutor responde de determinada maneira, como que eu procedo? Eu tenho já uma resposta pronta ou ele vai me pegar de calças curtas, né? Eu não vou ter resposta. Então, no planejamento de uma negociação, você consegue já se antever e ter tudo aquilo que você precisa para ser bem-sucedido. Então, vamos ver o conceito do planejamento e o que envolve, o que caracteriza essa etapa tão importante.
No planejamento, como eu disse, o negociador vai preparar a situação. Então, funciona como se fosse um laboratório mesmo. Aqui a gente consegue reduzir o grau de ansiedade, de insegurança que é gerado por situações novas, né? A gente também pode chamar aqui de uma fase de simulação. É a fase que a gente então consegue antever o que vai acontecer ou simular o que pode acontecer na negociação. O processo aqui vai se dividir em 5 estágios principais. O primeiro deles é a análise ambiental. Nessa análise ambiental, a gente deve ter como base 3 questões principais. A primeira questão diz respeito a quais são as partes envolvidas. A segunda refere-se ao objetivo ou objeto da negociação, que pode ser um serviço, pode ser prazo, pode ser preço, pode ser conjunto de regras. A terceira questão aqui seriam quais que são, então, essas variáveis ambientais que afetam ou que podem afetar o negócio, né, o processo de negociação. Aí nós temos o segundo estágio, que é a análise quantitativa, e aqui é importante, então, que o negociador trabalhe com números, orçamentos, planilhas, medidas, datas, enfim, tudo que envolve numeração aqui vai validar o processo de negociação. Temos o terceiro estágio, a análise qualitativa. Aqui algumas perguntas do tipo, o que está em jogo, quais que são os objetivos das partes, devem ser consideradas. Temos ainda o quarto estágio, que é o planejamento tático, e aqui entram algumas bases de poder que podem influenciar diretamente a negociação. E aí nós temos 3 bases de poder. A base de poder que pode ser coercitiva, que é aquela que nos dá medo, né? Já temos aquela situação de um chefe que é bastante rigoroso ou que não tem a habilidade realmente de liderança, ele demonstra ali o poder dele pelo cargo que ele ocupa e não pelo que é realmente. E esse poder coercitivo pode influenciar negativamente. Quantos de nós também já vivemos situações em que agimos por medo, por receio, por preocupação de termos alguma retaliação, alguma penalidade, ou por medo de ser demitido, ou por medo enfim, temos vários receios aí relacionados à imposição de um poder coercitivo. É aquele que nos deixa limitados dentro do ambiente. Temos um outro poder que é o poder legítimo, né? É o poder que aí já está muito mais relacionado à habilidade da pessoa. Ela, de fato, exerce uma liderança, ela é poderosa, ela é apreciada, ela é admirada pelos seus pares ou pelos seus superiores e inferiores hierárquicos, porque, de fato, ela conquistou aquele espaço. E temos também a liderança mista, então, ou o poder misto, que ele bebe um pouco da fonte coercitiva, mas também do poder legítimo. E essas são bases que podem influenciar, então, o planejamento tático num processo de negociação. E temos o quinto estágio, que é o estágio final, então, lá no quadro, que é o de simulação. Nesse quinto estágio, nós temos a possibilidade, então, como o próprio nome diz aqui, de executar realmente. Então, aqui nós podemos reconhecer possíveis assimetrias que podem existir ou mudanças circunstanciais, identificar possíveis erros de comunicação, diferenças entre crenças, entre valores, enfim. É nesse momento realmente que nós podemos ter a apresentação, então, daquele determinado plano B, plano C, e mostrar outras cartas na mesa. Esses, então, são os estágios que envolvem o processo de planejamento de uma negociação. Aí nós passamos para o segundo momento, que é da execução. Vamos ao quadro ver quais são os componentes da execução? Então, começa com uma abertura. Essa abertura refere-se aos primeiros momentos da negociação. Aqui, então, pessoal, é importante estabelecer sentimentos de confiança. Já ouviram aquele ditado? A primeira impressão é a que fica?
é na abertura do processo de negociação que a gente tem a oportunidade de estabelecer esses sentimentos de confiança. A fase seguinte, então, é a de exploração, e aqui é possível coletar informações visando complementar a compreensão da situação e procuramos entender as necessidades do outro. As necessidades ou os problemas, as perspectivas, enfim. E na apresentação bem-sucedida da proposta é que a gente garante que as etapas anteriores foram bem executadas. Só acontece essa boa apresentação, então, se foi bem planejada anteriormente. Não existe uma boa execução sem um bom planejamento. Uma etapa depende diretamente da outra. Então, falando da apresentação, o próximo slide traz aqui um conceito de Burbridge 2012 para que essa apresentação seja bem feita. Nós precisamos considerar 4 fatores importantes. Primeiro deles, a linguagem. A linguagem diz muito da maneira como nós nos portamos, né? Eu aqui falando para vocês. Então, o ritmo da minha voz, o tom da voz, a maneira como eu me expresso, a minha coerência, a minha coesão, a articulação das palavras, tudo isso pode expressar uma boa ou uma imagem não tão agradável. Então, tem pessoas que realmente não têm um vocabulário adequado, ou pelo seu perfil, ou pela escolaridade, e se colocam em situações em que precisam negociar. E, às vezes, elas passam uma imagem de pouca credibilidade pela sua linguagem. Então, a importância também de colocar as pessoas ideais, ou as pessoas que têm um perfil ideal para executarem determinada tarefa. Existe um ditado que fala que é mais fácil contratar um esquilo do que treinar um cachorro para subir numa árvore. Já ouviram? Pensem nessa relação, então. Tem pessoas realmente que não têm algumas habilidades requeridas a um bom negociador. Então, não quer dizer que ela não tenha competência para exercer outra função ou outra atividade. É que talvez ela não esteja na melhor posição para aquilo que ela é capaz de entregar. Nesse quadro ainda, vamos ver algumas outras informações importantes ou componentes, né, importantes para a apresentação. A classificação. Antes da classificação, eu vou falar para vocês aqui dos canais sensoriais, tá? Vamos considerar aqui como segundo elemento. Os canais sensoriais, eles podem refletir que as informações também são captadas por diferentes formas pelas pessoas. Então, sabemos que existem pessoas que são muito mais visuais, quer dizer, que elas se identificam com aquilo que elas veem. Então, ficam encantadas por imagens, sejam elas na televisão ou palpáveis, mais concretas, numa visita, então, de uma determinada loja ou um produto, ou querem ver a prestação do serviço pessoalmente, elas são impactadas pelo visual. Tem pessoas que são mais auditivas, que gostam de ouvir a explicação de como que aquilo funciona, quais que são os recursos que proporcionam, quais que são as vantagens que serão agregadas, o que eu tenho a curto, médio e longo prazo de vantagem se eu aceitar determinado produto ou serviço. Então, gostam de escutar muito mais, são auditivas. E tem pessoas que são sinestésicas. O que são sinestésicas? Que são conquistadas por diferentes emoções, paladar, olfato, tato, que elas gostam de sentir. Então, são pessoas que gostam da simulação realmente, que gostam de experienciar as situações. E cada pessoa também vai ser atraída de acordo com o seu perfil. Então, num processo de negociação, também a importância de despertar outras emoções, né? De destacar, de lembrar que simplesmente não é uma apresentação ali verbal ou muito engessada, mas que outras ferramentas podem surtir um efeito muito interessante. Nesse quadro ainda, falando um outro elemento, o terceiro nós podemos dizer como a coerência e a racionalidade. Então, vamos considerar que esse seja o terceiro elemento aí. Aqui é muito importante que as pessoas digam uma coisa e se mantenham
naquele mesmo raciocínio, porque enquanto estamos negociando, às vezes eu digo uma coisa, o meu interlocutor, de repente, não concorda com aquilo, aí eu falo, mas não foi bem isso que eu disse. Eu disse que nananana, e dá um outro exemplo, e aí você fala, opa, peraí, mas não foi isso que você me falou. E aí começa a entrar em descrédito. Então tem que ter uma coerência, uma racionalidade realmente no discurso, para que não haja essa contradição que é facilmente percebida pelo seu interlocutor. E aí lá no último elemento, então, vamos ao quadro, a classificação. Depois de apresentado, então, os outros elementos, é o momento que o negociador, então, ele pode receber o retorno, que pode ser o aceite da negociação, então significa que me foi apresentada uma proposta interessante e eu aceitei. Ou pode ser que eu tenha escutado a proposta, mas tenho uma contraproposta para te fazer. Ou uma terceira possibilidade ainda, eu ainda não aceitei, eu não pensei numa contraproposta, mas eu quero esclarecer algumas questões. Eu gostaria de rever determinado aspecto, ou de saber como que isso vai funcionar na realidade, enfim. É o momento que a classificação para que haja um fechamento. Deu para entender? Temos aqui o controle e a avaliação da negociação. Então, planejamos, executamos e agora vamos fazer o controle e a avaliação. Aqui, esse controle e avaliação deve ser feito de forma sistemática, tanto das condições do que foi acordado. Isso ajuda a construir alicerces de credibilidade por meio de acompanhamento e de implantação e também na avaliação do comportamento dos negociadores, que quando feita de forma analítica, ela consolida e faz a melhoria contínua a cada interação. Então, perceba que nessa etapa o acordo é concretizado e merece atenção especial. Aqui a gente tem o fechamento do acordo, então. Mas nem sempre o que é combinado é de fato cumprido. Então, é um momento realmente que nós precisamos ter atenção, precisamos registrar as informações. Quando negociamos, precisamos ter tudo aquilo às claras, de forma transparente, documentado, especialmente se as negociações são grandes ou se envolvem financeiros, né, volumes grandes, envolvem grandes quantidades realmente, ou até uma negociação, seja ela judicial, mas que envolva aí algo que precise ser feito a pequeno, em médio ou longo prazo. Isso tudo precisa ser muito bem documentado e registrado, porque precisamos levar em consideração que as pessoas não estão ali eternas em determinado cargo ou função. Então, o que foi acordado precisa estar acessível por pessoas que passem por ali. Nós vamos compreender melhor essas situações quando começarmos a fazer as atividades práticas que foram sugeridas para a aula de hoje. Então, nós vamos começar agora a praticar essas nossas habilidades, né? Os conceitos que estudamos nesse primeiro momento da aula, vamos colocar aqui numa situação hipotética e resgatar, para que possamos fazer essa amarração entre teoria e prática. Então, trouxe aqui para vocês uma situação problema que pode ter sido vivenciada de forma similar por nós, em nossas vidas aí, e que nós vamos conseguir enxergar bem como que é a aplicação desses processos de negociação. Vamos ler comigo a situação, então. Trata-se das prestações atrasadas da casa de Maria do Carmo. Então, a situação é a seguinte: Maria do Carmo comprou a sua tão sonhada casa 4 anos atrás. Ela conseguiu fazer uma proposta e comprou a casa. Na época, ela fez o pagamento de uma entrada à vista e financiou o restante do valor para que fosse pago em 20 anos. O problema é que ela e seu marido, olha aqui a situação da pandemia de novo, né? Estão desempregados. E há 4 meses está impossível pagar as prestações. Eles não estão conseguindo e elas estão atrasadas.
Com receio de perder o imóvel, o casal então decidiu tentar fazer uma negociação junto ao banco. Mas eles sabem que eles estão em desvantagem porque o banco, afinal, é uma instituição financeira muito mais poderosa, né, do que eles. Quem são eles na fila do pão? É um ditado que a gente costuma brincar, né? Quem sou eu frente, né, a uma instituição tão grande? O casal já agendou uma reunião com o gerente do banco, mas eles não sabem exatamente o que fazer nesse encontro. Então aqui, olha só, o seu desafio é auxiliar Maria do Carmo e seu marido a negociarem esta dívida. Vamos lá, o que a gente pode recomendar aqui, sugerir para o casal? Recomendamos os seguintes passos. Planejar a visita ao banco. Então aqui, a etapa mais importante do processo de negociação. Fazer um planejamento daquilo que vai ser dito. Depois, vamos analisar o contexto da crise. Lembra lá da visão sistêmica? Por que não é possível pagar as prestações? O que aconteceu? Quais são os impeditivos, os fatores que influenciaram essa situação? Olha aqui o contexto. Lembrar que 4 anos atrás, quando eles fizeram o processo de financiamento, os problemas, apesar de que o financiamento só foi realizado há 4 anos atrás, a ausência ou atraso dos pagamentos só aconteceu nos últimos 4 meses, exatamente quando o casal ficou desempregado. Então, aí, uma relação de desequilíbrio de poder, o banco até poderia fazer um processo judicial do casal, mas nesse caso pode piorar a situação. Então, planejar algumas opções de acordo que deixem o casal ter um fôlego aí, né, respirar até as coisas se normalizarem, como suspender o pagamento, não cobrar juros, refinanciar, seriam algumas das alternativas possíveis poderiam ser oferecidas pelo gerente do banco. Então, vamos ver qual que é o desfecho dessa situação. O que é importante nesse tipo de situação? Pensar na abordagem da fala, né? Na execução do processo de planejamento, então, nos elementos que serão utilizados, numa sequência de argumentação já previamente preparada. No encerramento da reunião, quando o acordo tiver sido estabelecido, o gerente, então, determinou algumas orientações, algumas diretrizes para que a dívida fosse resgatada ou renegociada. Então, é importante que nessa etapa, um contrato, uma minuta de tudo aquilo que for acordado seja redigido e, de preferência, que seja assinado por todos os envolvidos. Talvez o gerente do banco não esteja mais trabalhando na mesma agência, o mês que vem ou o ano que vem, enfim, tudo aqui precisa estar documentado. Controlar de perto se o acordo está sendo cumprido e, se o casal perceber que pode surgir um novo problema, ele deve avisar com antecedência o banco, porque é importante manter a transparência em um relacionamento que vai durar aí pelo menos 16 anos ainda pela frente. Perceberam, então, vários dos conceitos que trabalhamos até aqui aplicados diretamente em uma situação que é muito próxima da nossa realidade, né? Outros contextos ou outras situações similares podem ser também resolvidas com a utilização do mesmo tipo de conceito, com o mesmo aprendizado que tivemos até aqui. Agora, então, é um momento de esclarecer as dúvidas, né? De ouvir o que vocês têm de questionamentos, de considerações ou de experiências relacionadas ao conteúdo que temos trabalhado até aqui. Então, eu vou dar um tempo para vocês, encaminhem suas considerações e eu já volto para comentar.
Pessoal, recebi aqui no meu celular uma participação do pessoal lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. Prazer falar com vocês. A aluna Fran, oi Fran, tudo bem? Está perguntando o seguinte: como ser mais eficaz na negociação para atingir os resultados esperados? Fran, vou te dizer que o mistério, né, o segredo realmente é trabalhar as nossas habilidades. É difícil ter uma resposta pronta porque as situações podem ser muito diferentes, né? Nós podemos negociar ali o horário de brincar com nossos filhos e nós temos grandes negociações financeiras que muitas vezes dependem diretamente das nossas decisões. Então, o segredo está realmente em conhecer a importância da teoria e que nós estamos realmente com respaldo. Nós temos todo um estudo, um detalhamento de diretrizes de como podemos nos guiar para ter a melhor resposta e ser efetivo nas negociações. Então, por isso, você que está aqui assistindo essa aula, que está aqui numa sexta-feira à noite, né? Depois de ter trabalhado provavelmente o dia inteiro e se dedicando aí em se tornar um profissional melhor, com certeza você já está aí à frente para se tornar esse profissional muito mais capacitado e tendo habilidades mais eficazes para se antever em situações de negociação. Então, eu já estou te dando os meus parabéns realmente por estar aqui, por conhecer essa teoria e tenho certeza que se você conseguir aplicá-las efetivamente aí na sua realidade de trabalho, na sua vida pessoal, certamente você vai colher os louros, né? Vai ter muitos benefícios em função disso, tá bem? Um abraço. Tem outra participação ainda de Teixeira de Freitas lá na Bahia que mandou o segundo questionamento. Visto que é de nossa natureza humana discordar de tudo, como que os conflitos podem ser benéficos para a organização? Eu falei isso, né? Que os conflitos em si não são danosos, não são tão prejudiciais. E eles podem, sim, ser utilizados a nosso favor. Mas eu vou te deixar aí com essa pulguinha atrás da orelha, porque conflitos é o tema específico da nossa próxima aula. E eu vou trabalhar isso mais profundamente. Então, já te convido para ler a nossa segunda unidade lá do livro de negociação e gestão de conflitos e prometo que na próxima aula a gente vai tratar especificamente sobre esse tema. Aqui hoje nós vamos entrar agora no tripé de comunicação, porque falamos de negociação, de comunicação e claro que tudo isso vai ajudar a gerenciar esses conflitos. Então eu vou resgatar essa questão, prometo que eu respondo para você no tema específico dessa aula, tá bom? Dando sequência então agora, falaremos um pouquinho de comunicação. O tripé da comunicação. Então, eu trago já na sequência a importância da comunicação nesse processo de negociação. O termo comunicação é derivado do latim comunicare, que significa partilhar, participar, algo ou tornar comum. A comunicação humana pode ser expressa através da compreensão, do compartilhamento de ideias, de imagens ou de experiências. Martino, um teórico também, que é bastante estudioso do tema, destaca os elementos que formam a comunicação. E aí podem ser solicitações, interações, trocas de mensagem, que acontecem a partir dessa comunicação. Mas vamos ver que elementos que são esses, então, citados por Martino. Para que haja comunicação, então, é fundamental que esses elementos existam. Primeiro, emissor, destinador ou remetente. Ou ainda quem emite a mensagem, né? Pode ser a pessoa, pode ser um meio de comunicação, pode ser um jornal, pode ser rádio, pode ser internet. Vamos falar aqui do contexto, né? Quem que é o emissor, o destinador ou o remetente da mensagem? Eu aqui, professora Nádia, que estou falando com você aí que está assistindo a teleaula. Nesse sentido, então, é você que é o meu receptor ou destinatário. Eu estou comunicando e você que está assistindo a minha aula está recebendo. O que seria a mensagem?
É o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Tudo que eu estou falando a respeito de comunicação, negociação, é o conteúdo da mensagem ou informação que eu estou passando ao meu espectador. Aí nós temos aqui os códigos. Os códigos são os signos ou a combinação que forma a mensagem. Então, aqui podem ser as letras, os conteúdos, os slides, todos os códigos, todos os signos que formam essa minha mensagem. Canal de comunicação que está sendo utilizado aqui. O meio eletrônico, a aula está sendo transmitida ao vivo, via satélite, então é um canal de comunicação digital que vocês estão recebendo aí. Qual que é o contexto dessa minha mensagem? O contexto é que nós estamos, então, numa instituição de ensino superior, esse é um curso de graduação, é uma teleaula ao vivo que você está assistindo. Então, esse é o nosso contexto da mensagem. E aí, existe ainda um elemento ou uma necessidade de confirmação se aquilo que está sendo comunicado está sendo de fato compreendido. Porque só existe comunicação se você aí estiver compreendendo o que eu estou falando. Senão, simplesmente há uma chuva de informações ou de dados aleatórios que estão sendo despejados. Se você está entendendo o que eu estou falando, eu estou me comunicando. Se você não está entendendo nada, não há comunicação. Então, veja aqui no quadro o elemento, a figura que ilustra isso que eu acabei de falar para vocês. Eu estou aqui emitindo uma mensagem, você está recebendo a mensagem, é o meu receptor. Mas se tiver algum ruído, alguma falha na comunicação, essa mensagem não será transmitida a contento. E aí, esse feedback, esse retorno fica prejudicado. Então, percebam a importância de que a mensagem seja transmitida, o receptor compreenda por meio do canal os códigos, não haja ruídos para que ele seja capaz de me dar um retorno sobre aquilo que eu estou falando. Então, a Fran, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, ela me deu um feedback positivo. Ela me fez um questionamento, então, sobre a habilidade para que seja mais eficaz num processo de negociação. Se ela não estivesse entendendo nada sobre o conteúdo da aula, ela não seria nem capaz de formular uma questão coerente com aquilo que eu estou apresentando. Então, essa capacidade de feedback, de interferência do interlocutor é fundamental para que nós possamos mensurar também se está respondendo satisfatoriamente aquilo que nós estamos esperando. Esse feedback é essencial num processo de comunicação. Diferentes formas de comunicação e é elas que nós vamos conhecer então. O slide já traz a primeira e mais comum, é a comunicação verbal. Na comunicação verbal, nós podemos dizer que elas podem ser divididas em duas principais formas ou tipos. Seria a comunicação oral, que é a mais comum, e refere-se à emissão de palavras, de sons que nós usamos para nos comunicar. E os principais canais, a gente fala dos canais de comunicação oral. Os principais canais seriam rádio, televisão, internet, telefone, palestras, aulas, reuniões, enfim. Temos a comunicação escrita, que é o registro, então, de informações, pensamentos, interrogatórios, informações, instruções, sentimentos, podem ser receitas culinárias, receitas médicas, entre outros. E quais que são os principais canais, então, também de comunicações escritas? São as cartas, os e-mails, revistas, jornais, panfletos, banners. São as principais formas, então, de comunicação verbal. Nada de segredo, tudo muito tranquilo, tenho certeza que vocês já sabiam essa informação, mas é importante também trazer outro tipo de comunicação que nós utilizamos todos os dias. É a comunicação não verbal. Vamos ao quadro.
Comunicação não verbal, de acordo com Burbridge, em 2012, por meio da leitura da linguagem corporal do interlocutor se caracteriza. Então, uma comunicação não verbal, ela é bastante evidente por meio das expressões faciais, pelo ritmo respiratório, por gestos, por movimentos de cabeça, pela transpiração, por movimento dos olhos, por postura, por proximidade física, enfim. O negociador pode obter diferentes sinais sobre o grau de adesão a um determinado comportamento que está sendo exposto por meio de uma comunicação não verbal. Nós podemos, inclusive, dizer que é um reflexo externo do estado emocional da pessoa. Quando nós gesticulamos ou movimentamos, né, nós podemos, assim, ser reveladores na negociação. Então, quando há incoerência entre a comunicação verbal e os nossos gestos, isso também pode gerar falta de credibilidade em quem está nos observando. Então, perceba, se eu quero oferecer um produto, eu sou uma vendedora e eu tenho um produto aqui que eu quero que você compre, é o melhor produto do mercado. Mas eu falo com você olhando lá para o teto, olho aqui para o chão, e aí eu falo, olha, compra assim, isso aqui é muito legal. Estou olhando para o chão, cruzo o braço, olha, a venda foi muito boa, eu saio de cena. Você vai comprar meu produto? De repente eu pego aqui meu celular e falo, olha, tem promoção, você pode pagar em 5 vezes sem juros, só um pouquinho que eu vou atender o telefone. Que credibilidade que isso tem? Qual que é a atenção que você vai ter ou a vontade que você vai ter em comprar determinado produto? Eu já cheguei a sair de loja porque eu não fui bem atendida, porque o gesto, porque o atendimento não condizia com o apelo. Eu cheguei para comprar determinado produto e saí da loja sem comprar. Porque a linguagem não verbal, o atendimento, as expressões não condiziam com aquilo que eu esperava. Então, esse cuidado é fundamental. A linguagem verbal, os gestos, a forma, a apresentação, né, a nossa, enfim, a aparência, aquilo que se vê, se presencia, tem que estar de acordo também com aquilo que já está implícito, tá? Lembrem-se sempre disso. No próximo slide, a linguagem corporal na comunicação, então. Existem alguns sinais de receptividade. Sentar-se inclinado para frente, sugerindo afinidade, quer dizer que o meu interlocutor está de acordo, está concordando com aquilo que está sendo apresentado. Apresentar um tom de voz suave, afável, também é um indicativo de que eu estou sendo receptivo àquilo que está me sendo apresentado. Se eu balanço a cabeça positivamente, eu também estou de acordo com aquilo que está sendo dito. Se eu aumento meu contato visual, se eu demonstro um sorriso, quer dizer também um sinal de receptividade. Mas, em contrapartida, existem também sinais corporais que demonstram desacordo. Então, um deles, girar o rosto em outra direção, reduzir o contato visual com o emissor na comunicação, mostrar-se muito disperso ou impaciente, cruzar braços, pernas também. Já ouviram falar aquela dica de sugestão de entrevista de emprego? Quando você vai aí ser entrevistado, está concorrendo num processo seletivo. As dicas aí dos principais recrutadores, selecionadores, é que você realmente esteja aberto, né? Evite cruzar braços, cruzar pernas, mantenha um contato visual. Por quê? Porque são indicativos de que você está disponível, que você está interessado naquele cargo, naquela função, demonstram abertura, realmente interesse. Mas quando a pessoa está muito fechada, muito introspectiva, realmente o corpo também fala. Mas aí lembra da visão sistêmica, da importância de analisar o contexto? Já vi gente ficar com o braço cruzado, perna cruzada, porque o ar-condicionado estava muito gelado. Estava frio no ambiente, a pessoa realmente estava retraída. Então, nem sempre uma característica física ou uma demonstração não verbal condiz com essa parte emocional. Então, a importância da análise do contexto também
é aplicável quando falamos de comunicação verbal e não verbal, tá bom? Lembre-se mais dessa questão. E aí entra a comunicação sistêmica e a negociação. Falamos do quociente de inteligência emocional e do quociente de inteligência. Quando falamos de QE, então, falamos de habilidade de relacionamento. Os indivíduos aqui são afáveis, são empáticos, sociáveis e até encantadores. A gente consegue dizer aqui que são aqueles capazes de relacionar a inteligência intrapessoal e interpessoal. Ao passo que o quociente de inteligência envolve mais o pragmatismo, objetividade, foco, velocidade de raciocínio. E aí vai ter quem me pergunte, professor, é mais importante o quociente de inteligência emocional ou de inteligência por si só? Existem situações realmente, então, que é mais importante ter empatia, ter afinidade, se colocar no lugar do outro, enquanto há momentos em que é necessário ter objetividade e pragmatismo. Não existe melhor, não existe mais eficiente, existe um equilíbrio, uma dosagem entre os dois e, mais importante que isso, saber quando usar um e quando usar outro. E quando é possível usar os dois também. Então, sabendo que existem diferentes recursos, ter esse entendimento para conseguir aplicá-los efetivamente. Conceito completo, então, dizendo que as pessoas devem buscar desenvolver tanto QE quanto QI para terem essa visão sistêmica no processo de negociação e para serem mais eficazes. Fluxos de comunicação no ambiente empresarial. Sabemos que as empresas, então, elas na verdade são compostas por diferentes stakeholders, né? Quando falamos em stake, esse pedaço da palavra, ele condiz com interesses, né? Com objetivos. E holders são todos os componentes aí que se relacionam ao ambiente. Então, clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas, são todas as pessoas, sindicatos, todas as entidades, pessoas e que têm relação direta com as organizações. E quando falamos dos fluxos de comunicação empresarial, temos a importância de como que todos os stakeholders conseguem transformar essas informações. E aí há fluxos para que essa comunicação seja trabalhada dentro desses ambientes. Eu trouxe aqui no quadro alguns deles para que possamos compreender melhor. Fluxo descendente, então, é aquele que acontece quando o gestor se comunica com níveis inferiores hierarquicamente. A comunicação que surge, então, de alto escalão e vai para níveis hierárquicos mais baixos. Nós podemos dizer que são a mais burocrática, mais formal tipo de comunicação. Aí temos o fluxo ascendente. Fluxo ascendente, que acontece quando pessoas, então, sugestões, ideias vindas de um nível mais baixo para o superior. Temos o fluxo horizontal ou lateral, que acontece entre os pares, e esse fluxo horizontal ou lateral é o mais prático, né? É o mais que acontece de forma mais tranquila, mais informal, porque ele acontece ali entre os pares, entre os colegas, então é uma rapidez de informações. E ainda o último fluxo, que é o transversal, é o que acontece em 360 graus. Então, que todo mundo consegue se comunicar com todo mundo, o nível inferior fala com a direção fala com o subordinado, os colegas entre os pares, as informações aqui são bastante instantâneas, são utilizadas muitas estratégias de comunicação nesse modelo 360 graus que nós falamos. E aí existem algumas sugestões, então, para atender esses diferentes fluxos de comunicação. Eu trouxe algumas dicas do que deve ser levado em consideração.
Para uma boa comunicação, é importante se falar com objetivo, ficar atento aos impactos da sua mensagem ao receptor. Lembre-se que você é responsável por aquilo que fala e pela garantia de compreensão do seu interlocutor. Então, se o seu interlocutor não está compreendendo, você precisa rever a forma como aquela mensagem está sendo transmitida. A comunicação só se encerra quando o receptor compreende perfeitamente a mensagem. Se ele não compreendeu, eu não posso dizer que houve comunicação. Antes de responder a mensagem, procure analisar se realmente entendeu o seu significado. Vamos praticar, então, mais uma vez? Chegou a hora de aplicar novamente os conceitos que vimos nesse segundo momento da aula, mais voltados aqui à importância da comunicação, de forma, então, prática, né? Vamos verificar mais uma situação hipotética que vai trazer como que isso pode ser percebido em uma realidade. E agora, para essa ilustração específica, eu trouxe uma situação aqui de um supermercado. Vamos ler. Supermercado Economia Boa e as datas de vencimento de seus produtos. O que aconteceu lá? O senhor Jorge André tem um supermercado há 15 anos. E nos últimos anos ele encontrou uma fórmula mágica aí, que fez com que seu negócio crescesse rapidamente. Ele passou a comprar produtos próximos à data de vencimento e a vendê-los com preços promocionais. Olha a estratégia dele. Os produtos iam vencer e ele vendia mais barato. O empresário ganhava porque vendia rapidamente lotes com grandes volumes de produtos, enquanto as fábricas ou os fornecedores, os distribuidores, enfim, também ganhavam porque conseguiam colocar um produto próximo da data de vencimento no mercado. Os consumidores, então, também, lógico, eram beneficiados porque eles podiam ter produtos de boa qualidade por um bom preço. Acontece que um iogurte comprado no mercado Economia Boa fez mal a uma criança. Quando o produto foi comprado, ele estava a 1 semana do vencimento. Porém, a mãe não se atentou ao prazo de validade e só deu para o filho consumir 30 dias depois da compra. Percebam aqui o tempo que passou entre a aquisição e o consumo do produto. Após o susto, o recebimento de muitas visitas de órgãos reguladores, o senhor Jorge decidiu permanecer com a estratégia que o fez crescer no negócio. Mas ele precisava preparar uma boa comunicação aos seus clientes. Esse é o desafio. Ele tinha que deixar clara qual que era a estratégia de venda dele. O pessoal de marketing do supermercado partiu do princípio que era necessário ser muito transparente na comunicação aos clientes. Transparência era a palavra. O negócio de revender produtos próximo da data de vencimento não tinha nada de ilegal, nem imoral. Ele era, inclusive, uma oportunidade de negócio para o supermercado, porque ele gerava benefício também para os consumidores. Então, qual que foi a estratégia adotada pelo departamento de marketing? Os profissionais de marketing tomaram 2 decisões. Eles destacaram a data de vencimento dos produtos nas gôndolas e vincularam, quer dizer, eles fizeram publicidade nos principais jornais do bairro, qual que era esse modelo de negócio do supermercado, que era vender produtos de boa qualidade, com preços abaixo do mercado, mas que esses produtos eles deveriam ser consumidos em períodos mais curtos. Então, o departamento de marketing adotou essas estratégias aqui, 2 princípios básicos. Eles foram honestos. Sim, os produtos vão vencer. E nós estamos sendo transparentes, estamos dizendo que os produtos têm validade curta. Então, vocês têm essa informação e podem consumir esses produtos, devem consumir esses produtos num curto espaço de tempo.
Chegamos a mais um momento de interação, então, mais uma oportunidade que temos aqui de ouvir as experiências, as considerações que vocês têm. Não precisa se limitar a questionamentos. Se a aula está sendo compreensível, se vocês estão recebendo e compreendendo adequadamente o conteúdo da aula de hoje, fico feliz. Quer dizer que a minha comunicação está surtindo efeitos, então que eu estou conseguindo comunicar adequadamente, mas enviem também suas considerações, suas experiências sobre aquilo que temos trabalhado na aula de hoje. Vou dar mais um tempo para vocês e já volto para comentar. Tem mais uma pergunta aqui, novamente de Teixeira de Freitas. O pessoal de Teixeira de Freitas está super aproveitando, participando aqui da aula. Deixa eu voltar aqui, ver o nome da aluna. Tararão, fugiu aqui, mas já acho aqui e comento com vocês. Mas a pergunta é, quais são as competências requeridas a um bom negociador? Então, eu diria que as principais competências têm a ver com o planejamento, que você pode antever as situações aí, e a criatividade também, né? A improvisação, a possibilidade de verificar novas alternativas, novos meios e é muito bem avaliada realmente. Então, se não houver planejamento, não há uma boa execução. Essa é uma característica essencial. A aluna foi a Yascara que perguntou, lá de Teixeira de Freitas, pessoal da Bahia participando bastante da aula de hoje, hein? Fico bem feliz. Então, hoje nós trabalhamos esses aspectos básicos da negociação, a informação do processamento, as etapas do processo, a importância da comunicação, as variáveis básicas. E eu fico, assim, bem feliz de saber que vocês compreenderam esses conceitos. Agradeço por estarem esse tempo aqui comigo hoje e espero vocês no nosso próximo encontro, na sexta-feira que vem, para a nossa segunda aula da disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Até lá!